Eu venho da Universidade Católica, onde integro um grupo de pesquisadores que busca articular a pesquisa com a extensão em programas junto aos Kaiowá-Guarani. A preocupação nossa, ao buscar articular a pesquisa com a extensão, é de alguma forma contribuir com os projetos de autonomia dessas populações, e nesse sentido especialmente, atuamos especialmente em programas de formação de professores índios, e agora na questão do acesso ao ensino superior, e uma série de iniciativas no campo da reposição dos recursos naturais. Os Kaiowá-Guarani é um povo bastante numeroso, talvez sejam mais do que 100 mil ainda aqui no Cone Sul. Esse é o território dos Guarani, historicamente. Mas os Guarani e Kaiowá, que são dois subgrupos, na verdade são os Nhandeva e Kaiowá, mas somente os Nhandeva se autodenominam de Guarani, por isso que eu vou falar em Guarani e Kaiowá, referindo-me aos Nhandeva, Kaiowá. Eles são ainda cerca de 32 mil no Mato Grosso do Sul, na região sul do estado. É uma região de terra excelente, e por isso que entrou, a partir da década de 70, com toda a ênfase a mecanização do bojo da soja. E aí vocês podem imaginar o resultado dessa intensa exploração da região pela soja já desde 70, né? Lá para cima está chegando agora, né? E também é o estado, Mato Grosso do Sul, do boi, né? E agora da aftosa também, né? Então, isso só para situar, né? Os Kaiowá-Guarani são conhecidos historicamente como povos da mata, especialmente o Kaiowá, Caraguá, é o povo da mata. E eles ocupavam uma região extremamente rica, basicamente ao longo dos rios, nascentes. E no sistema de ocupação, de inserção no território, a mobilidade é um fator importante para resolver as questões ambientais, mas também toda essa questão social, né? Eu sempre digo que a estratégia por excelência do Guarani e do Kaiowá para resolver os conflitos, seja de que ordem fossem, conflitos no campo da saúde, internos, etc., era sempre o distanciamento. Entre 1915 e 1928, o governo brasileiro, a SPI, Serviço de Proteção aos Índios, demarcou um total de 8 pequenos pedaços de terra para usufruto dessa população. Esses 8 pedaços são um total de 18 mil e poucos hectares, portanto, são áreas extremamente reduzidas, num período em que aquela região toda ainda era terra devoluta. É óbvio, se você confina numa área de 3.500 hectares, uma população de 6, 7 mil pessoas, né? É óbvio que os recursos naturais tendem a se escassear e a água começa a ficar comprometida, que é o que acontece na aldeia do companheiro que está aqui, do Ivaldo, né? Onde as nascentes estão secando e tudo mais, né? Então, no bojo disso, a universidade vem desenvolvendo alguns programas de apoio a projetos que eles formularam, né? Mas aí tem uma questão que eu gostaria só de destacar, que a gente às vezes não atenta muito. Ontem eu fiquei muito contente em algumas exposições em que esse aspecto apareceu com ênfase. As populações indígenas concebem conceitos distintos de natureza. Ao contrário do pensamento ocidental, não tem a ver interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social. Suas cosmologias explicitam como esses diversos níveis se articulam e interagem, né? Homens, plantas e animais integram o mesmo mundo, distinguindo-se dos primeiros, em muitos casos, apenas pela diversidade de aparências e pela falta de linguagem, podendo, inclusive, em alguns casos, humanos tornarem-se animais e vice-versa. Trata-se de conceitos construídos culturalmente e diretamente relacionados à cosmologia, na qual encontra sua lógica explicativa. E, nesse sentido, para compreender a relação entre o mundo da natureza e o mundo da cultura, entendido aqui como o mundo dos homens, é fundamental superar a concepção dualista e hierarquizada que sustenta a visão ocidental e cristã do mundo, né? Os conceitos que vêm da tradição grega sempre estimulam a visão de natureza como uma realidade exterior ao homem, que esse ordena, transforma e transfigura. As etapas que marcam o plantio e a colheita do milho entre os Kaiowá e Guarani vêm acompanhadas por um ciclo de rituais de rezas, destacando-se a cerimônia de batismo do milho, a Matiquiri, ou a festa da Xixa, que expressam bem a interdependência entre organização econômica, social e religiosa. Sob a ótica indígena, a articulação entre o ciclo econômico e os ciclos rituais religiosos é fundamental
para o êxito da iniciativa implementada. Os Kaiowá da aldeia de Panamizinho, município de Dourados, relacionam o crescimento e desenvolvimento dos meninos ao milho. Ambos dependem para seu pleno amadurecimento de complexos rituais. Kunumipupiu, que é o ritual de iniciação dos meninos, e Abatipiu, que é o ritual de batismo do milho. O ritual de batismo do milho, nesse ritual, o milho é uma criatura. No ritual dos meninos, os meninos são como plantas. Há um depoimento de uma liderança religiosa importante que diz assim: quando batiza a planta, parece criança, quando vai ao doutor para tomar vacina. Aí não pega a doença. E por isso também já podemos entender que, como uma terra desgastada, que não produz mais, mas isso se traduz na não eficácia mais dos rituais. Né? E nesse sentido contribui para o enfraquecimento dos rituais. Apoiam-se essas populações, né, em duas concepções relevantes para essa discussão. Uma primeira remete exatamente para a profunda interdependência entre o mundo da natureza, dos vegetais, dos animais e o mundo dos humanos. E a segunda, para a concepção da natureza como algo vivo, com quem se interage, se estabelece uma comunicação constante, apoiada em uma visão cosmológica integradora. Não se trata, portanto, sob a ótica dessas populações, de dominar a natureza, mas entender sua linguagem e compreendê-la, na certeza de que o futuro do homem dependerá muito mais dessa sua capacidade de compreensão e respeito frente à mesma do que de sua capacidade de domínio e transformação, que é a visão ocidental de natureza. Né? Nós sempre estamos preocupados como nós vamos interferir na natureza, e a preocupação dessas preocupações muito mais como compreender a natureza. Sua preocupação fundamental centra-se na reprodução do meio ambiente, o que para os Kaiowá-Guarani remete para as relações com o mundo sobrenatural, ou seja, para a prática da cultura, em especial das rezas e os rituais, ou para as formas próprias de comunicação com esses seres. Né? Em trabalhos realizados, né, eles deixam isso sempre claro, que o importante é a boa comunicação com os espíritos, os donos das plantas. Né? Sendo que a boa terra é aquela que proporciona as condições necessárias à sua reprodução social, o dilema dos Kaiowá-Guarani, confinados hoje nas reservas, talvez não decorra tanto das dificuldades econômicas, que são as que são mais destacadas por nós, mas por não oferecer condições desejadas e buscadas para a viabilização de sua organização social. Decorre dessa assertiva que o confinamento desses índios não pode ser reduzido ao dado certamente preocupante da reduzida extensão das áreas hoje de posse dos índios, e tampouco as perspectivas de superação dos problemas vivenciados por eles, centradas na simples ampliação em hectares dos espaços. Da mesma forma, as propostas de reposição dos recursos naturais ou a construção de alternativas de desenvolvimento no interior das mesmas áreas, hoje degradadas, não podem restringir-se a questões técnicas e orientações assentadas nos conhecimentos e lógicas ocidentais. Faltaria sempre a dimensão constitutiva mais relevante do problema, que é a sua dimensão cosmológica, segundo a qual a natureza e as árvores a serem plantadas no programa de reposição dos recursos naturais adquirem seu significado exatamente enquanto integrantes das demais dimensões da realidade, ou seja, o mundo dos homens e o mundo dos deuses. O comprometimento dos recursos naturais gerou, nesse sentido, um desequilíbrio nas relações entre o mundo dos homens e a natureza. Esse desequilíbrio, né, ele não é entendido pelos índios como excessiva exploração dos recursos naturais, mas ele é lido como dificuldades na relação com o sobrenatural. E aí um representante indígena assim dizia: o rezador, a liderança religiosa, não está tão preocupado com o fim do mato, que está acabando, todavia já acabou, mas em seguir com o nosso sistema, porque aí, se nós abrimos o nosso sistema, nós morremos. O mato cresce de novo, dependendo exatamente da reza que se faz para a terra produzir. O branco põe tudo adubo para poder plantar, e ninguém tem só a reza. Isso porque a planta não é nossa, mas é do dono lá de cima. Trata-se de seres vivos que têm seus protetores no mundo sobrenatural, com os quais os Kaiowá-Guarani se relacionam através dos rituais das rezas. Por isso, a relação com os animais e as plantas tem como a recuperação hoje dos mesmos recursos está diretamente associada à prática da cultura. A relação harmônica com a natureza exige uma relação igualmente harmônica com os deuses. Se as colheitas não geram